Olá, estamos voltando aqui com mais uma Aprenda Projeção Astral. A projeção astral, ela abrange a espiritualidade toda, né? E obviamente num curso como esse a gente vai falar de tópicos principais. Daí você vai poder assistir o meu curso completo de projeção astral, onde você vai saber muito mais coisas, mas com esse aqui você já vai ter uma pitada de como é importante a gente saber sobre a espiritualidade e fazer a nossa vida melhor. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas que são bem necessárias de serem resolvidas na nossa vida. Uma delas é medo e a outra é tensão, né? E por que eu vou falar isso se eu estou falando de projeção astral? É muito simples. O medo, ele para todas a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas intenções, os nossos objetivos. E a nossa tensão nos atormenta a cada instante da nossa vida, não nos deixando viver em paz. Nesse momento, eu estou num ambiente muito feliz. É um ambiente que tem natureza, muito pouco ruído, né? Imagina você que os níveis de ruído, eles causam tensão automaticamente em você. É só você morar numa cidade grande, né, e medir os decibéis no qual você está imerso. Você vai descobrir que não é uma boa ideia e que essa tensão não tem até nem muito a ver com as suas dificuldades emocionais, mas você está imerso num nível de ruído que vai fazer com o teu próprio inconsciente, o teu próprio mecanismo emocional trabalhe de alguma forma para compensar isso. E muitas vezes a solução ou é você tapar os ouvidos, né, ou seja, perder a audição, ou começar a despejar toda essa coisa que se acumula em você através da sua agressividade, da sua raiva e tudo mais. Então, nós vamos falar exatamente sobre medo. O medo, ele pode ser uma ameaça real ou pode ser o resultado de dificuldades emocionais criadas, né, no nosso aparelho psíquico. O medo real é quando você tem a ameaça de uma destruição, né? Quando um assaltante se aproxima de você com uma arma, ou quando você está na beira de um precipício, ou quando você não sabe nadar e está dentro da água, ou quando um veículo se aproxima na sua direção e você não tem tempo de sair da frente dele. Isso são ameaças reais. Uma ameaça emocional, eu considero que ela é um pouco difícil de ser resolvida se você não tiver a ajuda de alguém. A ameaça emocional, ela está dentro de você, convive com você todos os dias e te lembra de que ela está ali presente. Então, esses medos já são medos diferentes, são medos que nós constituímos no nosso percurso de vida, que têm que ser analisados, estudados, resolvidos, porque eles são verdadeiras minas de efeito retardado que vão aparecer só naqueles momentos que a gente precisa fazer alguma coisa, às vezes tranquila, feliz, resolver um problema, ler um livro. Eles aparecem, né? Você não consegue focalizar a atenção, você tem crises de ciúme, crises de raiva, vingança, por aí afora, né? E tudo isso é o resultado das coisas que a gente embutiu dentro de nós mesmos. É uma boa ideia que você reveja os seus medos. Na projeção astral, eles podem aparecer de várias formas, né? Nós temos o espaço ilimitado da nossa imaginação para que eles possam se manifestar. Então, isso pode ser muito terrível, porque se você tiver um processo imaginativo muito positivo e feliz, você pode transformar qualquer coisa que não seja muito boa numa coisa muito boa. Mas, ao contrário, se você tiver cargas emocionais que ficam te incomodando o tempo todo, você vai transformar qualquer coisa, até as coisas positivas, em coisas negativas e consequências que você nem sabe direito o que pode ocorrer, né? Esse é o nosso processo psíquico que precisa ser entendido, né? Em algumas pessoas isso acontece com muita frequência e principalmente no momento em que você está deitado na sua cama, relaxando, né, e o medo aparece e você acaba não conseguindo realizar a projeção astral porque ele vai dizer para você, você não vai sair porque vai acontecer alguma coisa. E se vai acontecer, é muito duro de a gente receber, né? Eu lembro que uma vez eu li alguma coisa sobre Alfred Hitchcock, né, o mestre do suspense, e eu não me recordo direito a história, por isso eu vou resumi-la um pouco.
E um dia ele fez alguma coisa, não, um dia ele fazia alguma coisa que o pai dele não gostava, né? E o pai dele virou para ele e falou: olha, você nem sabe o que vai acontecer com você se você fizer isso. Ele passou um dia infernal, porque ele não sabia o que poderia acontecer se ele fizesse aquilo. E ele relatou depois, um dia na vida dele, que depois ele se tornou o mestre do suspense, porque é ótimo você dizer para uma pessoa que vai acontecer alguma coisa que ela não sabe o que vai ser, e daí o medo tem uma dimensão que você não pode medir. Você concorda comigo? Nesse momento nós estamos gravando nas imediações de São Damião. Então, qualquer ruído que aconteça, eu já estou avisando você, algum veículo que está passando, nós estamos numa estrada de terra, né? Estamos de frente para um lago, né? E aí as pessoas passam aqui. Os ruídos não são muitos, mas é bom que você saiba. Então essa coisa do Alfred Hitchcock foi bem interessante, porque você não sabe o que pode acontecer com você quando você vai fazer uma projeção astral. Você sabe que você saindo do teu corpo existe uma outra dimensão. É um espaço que a gente precisa conhecer bem, que precisa ser explicado como funciona. E essa explicação não pode levar você a criar mais uma versão. Ela tem que ser uma coisa muito clara, porque cada um de nós vê o mundo de um jeito. Então, os nossos medos também vão ser vistos internamente por nós ao nosso modo, né? Uma ameaça para mim não vai ser igual para você. Tem pessoas que não têm medo de muita coisa que a gente tem, né? Imagine, já vi situações muito engraçadas de pessoas que têm medo de um inseto, né? E o outro pega o inseto na mão, né? E se você olhar um livro que fale sobre medos, tem tantos nomes diferentes e alguns tão esquisitos que você vai falar: nossa, existe esse medo? Sim, existe medo de tudo. Os nossos medos, as nossas fobias não podem atrapalhar a gente. Por isso é uma boa ideia resolvê-las. E resolver os nossos medos demanda que a gente faça um trabalho com a gente mesmo, faça essa busca interna do que eu tenho medo. Do que eu tenho medo. Você vai dizer para você: e por que eu tenho medo disso? Talvez essa segunda resposta você não consiga dar para você, né? Talvez você precise de ajuda de alguém, de um psicólogo, de um psicanalista, de um médico, de um psiquiatra, de alguém. Mas é uma boa ideia que você faça essa busca, porque o nosso crescimento individual, ele depende que a gente retire todas aquelas coisas que podem ser barreiras na nossa mente, né, e do nosso corpo. Então, é uma boa ideia que a gente retire esses medos e fala: olha, vai embora porque você não tem nada a ver com a minha vida. A minha vida tem que ser de felicidade, luz, né, de entendimento, de clareza. Eu penso que muitas coisas pequenas viram coisas muito grandes e ameaças que não precisam estar na nossa vida. Então é bom que você entenda isso. Entenda os seus medos. Tem todo tipo de medo. Se eu fosse citá-los aqui, eu não pararia mais de falar de medos, né? Como psicanalista, eu atendo as pessoas que têm no fundo algum problema que está relacionado com algum medo. A gente não tem alguma dificuldade e simplesmente ela existe de graça. Ela sempre tem uma semente. Essa semente é um medo específico ou é a ameaça que causa o medo, alguma coisa assim, né? Isso não é muito saudável. E tem também o problema da tensão. A nossa tensão, ela se reflete no nosso corpo, né? Você tem que se analisar e verificar como é que você fica o tempo todo, o teu dia inteiro, né? Se você tem muitos diálogos internos, você já está tendo um mecanismo aliviador de tensão em algum nível. Se você é controlador, você também já está criando um mecanismo para aliviar as suas tensões. Todas aquelas coisas que a gente expõe, né, como uma agressividade ou uma passividade, são mecanismos para aliviar a nossa tensão. E essa tensão, na maioria das vezes, não tem a ver com a realidade, porque você pode morar num lugar muito tranquilo, que não te cause tensão, e de repente você apresenta essa situação interna, né, onde todo o teu corpo acaba sofrendo muito com isso, né? Não é uma boa ideia. Isso se reflete em mau humor, né, em falta de felicidade, em carências. Então, a nossa atenção também tem que ser pensada como os nossos medos, né? A atenção, ela deixa você num estado crítico, é aquela coisa que você não sabe direito o que vai acontecer,
é ansiedade, é todo tipo de transtorno misturado, né? E essa tensão é a exploração direta, né, da tua mente numa coisa que ela não entende, mas quer te mostrar de alguma forma, certo? Então nós estamos falando de medo e de tensão. Essas duas figuras, elas atrapalham bastante a projeção astral. É bom que a gente resolva. Algumas dessas coisas podem ser resolvidas pelo nosso esforço, pela nossa vontade. Então preste atenção, né? Porque de repente você pode falar, puxa, mas eu tenho medo, eu não vou poder fazer projeção astral, eu sou tenso. Não, tenta resolver isso, pensando, rabiscando o papel, coloca os teus medos lá e você, de repente, você começa a rever as coisas e resolve a sua tensão. Por que eu fico tenso em determinadas situações, né? E coloca isso no papel. É bom a gente colocar porque a gente enxerga melhor, né? E aí, de repente, você fala, não, eu vou resolver essa questão. E com a vontade, de repente, você dá conta, né? Você faz uma vez, duas, você fala, puxa, realmente não tem ameaça nenhuma, né? Tem aquela história de pessoas, por exemplo, que têm medo de um determinado inseto, e aí, por aproximação sucessiva, você coloca o inseto perto dele, né? Coloca mais perto, aí pede para ele deixar colocar o inseto na mão, o próprio psicólogo ou psicanalista põe o inseto sobre a própria mão, porque ele não vai fazer nada. E aí a pessoa perde o medo, né? Porque o medo ele é muito maior, porque ele é emocional, do que a realidade, né? Às vezes a realidade nem tem nada a ver com nenhuma ameaça. A ameaça é simplesmente emocional. Então, hoje nós estamos falando sobre isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. A nossa intenção é levar o esclarecimento, o conhecimento para as pessoas. Mas, se você puder nos ajudar de alguma forma, pode ser R$1 ou mais, né? Você pode fazer uma doação. Aí é só você clicar nesse botãozinho que tem aí embaixo e fazer a sua doação para a gente, para que a gente possa continuar esse trabalho. Esse trabalho é uma coisa que tem sido muito importante para o que a gente faz, né? O Centro de Estudos é uma associação e eu venho fazendo esse caminho e dedicando a minha vida a levar o esclarecimento espiritual. Então, se você puder nos ajudar com uma doação, eu fico extremamente agradecido a você, porque a gente pode continuar e melhorar esse trabalho, né? E esse trabalho também a gente quer colocá-lo para o mundo. Nós temos contatos em vários países, né? E nós estamos formando grupos em todos os locais que quiserem formar um grupo. Se você quiser formar um grupo na sua cidade, se você quiser formar um grupo no seu país, entendeu? Então você manda um e-mail, fala com a gente, né? Então é só anotar aí www.centrodeestudos.org, ou você entra no blog foradocorpo.com e fala, olha, eu quero formar um grupo de estudos aí, eu quero participar do SEC. A ideia disso é que a gente possa ajudar um maior número de pessoas, você vai poder participar formando um grupo, não, da nossa imposição de mãos diária, que é um trabalho que o SEC realiza com muitas pessoas e tem acontecido muitas curas, e aí a gente vai estar levantando a mão para todas as pessoas do mundo. Eu, sinceramente, não sei quem vai ficar feliz com isso, mas de verdade eu me sinto muito feliz de poder fazer esse trabalho, porque eu sei que no último dia da vida da gente, a gente não pode sair daqui infeliz e de cara amarrada, mas a gente tem que ir embora entregando esse corpo e falando assim, puxa vida, acho que eu fiz bem. Eu espero que você nos acompanhe, né? Continue com a gente.